Oi, eu sou a Luísa. Hoje a gente vai falar sobre o século XX. E o que é legal sobre o século XX é que, como ele está próximo da gente, você já vai conseguir observar os acontecimentos que eu for te contando na sua própria realidade. O século XX chegou e com ele muita tecnologia, entre elas os meios de transporte que estão se desenvolvendo. Isso vai permitir que as pessoas comecem a viajar, passear, fazer turismo. E além do transporte, surgem também os eletrodomésticos. Micro-ondas, geladeira, freezer, processador, liquidificador, batedeira. Então você consegue imaginar o tamanho da revolução que foi quando esses eletros surgiram, né? Falando em geladeira, eu acho que eu não cheguei a comentar nos vídeos passados como é que eles faziam com o gelo antigamente, né? A verdade é que desde 1100 a.C. o pessoal pega o gelo dos rios que congelam no inverno e guarda no subterrâneo. Mas os alimentos congelados, eles não se mantinham dessa maneira. Isso só virando para o século XX mesmo. E foi uma transformação e tanto. Porque é isso que vai permitir que um peixe, por exemplo, lá do Japão, chegue até aqui. Principalmente se ele vier de avião, que também é do século XX. E muito obrigada, Santos Dumont. Depois de uma epidemia que atingiu o gado em 1869, Napoleão III resolveu promover um concurso para ver quem trazia um melhor substituto para a manteiga. Quem ganhou esse concurso foi um químico francês, que eu não sei pronunciar o nome, então eu vou colocar aqui. E ele inventou um produto que era ainda à base de gordura animal. Mas no século XX, os cientistas descobriram como solidificar qualquer tipo de gordura por um processo de hidrogenização. É por isso que a gente chama margarina de gordura hidrogenada. Como o resultado final ficou meio zoado, até porque a margarina é um veneno em pasta, eles colocaram quimicamente o sabor de manteiga, cor de manteiga e cheiro de manteiga. A gente come, né? Maravilha. Essa invenção acaba sendo um marco da industrialização da cozinha, por isso que eu tô falando dela. A tecnologia vai mudar o estilo de vida das pessoas e vai virar essa correria que a gente tá acostumado a ver hoje em dia, sabe? A mulher vai entrar no mercado de trabalho e isso vai acabar fortalecendo a indústria de ultraprocessados e consolidando os fast food, que na época prometiam não só a padronização, como a rapidez e o preço barato. Hoje em dia já não é tão barato assim, né? Convenhamos. Tanto a Itália quanto a França tiveram movimentos de reação ao fast food. Na Itália aconteceu o slow food. Eu não vou aprofundar o slow food aqui porque ele ainda é um movimento muito atual, então eu quero falar sobre ele num vídeo só sobre ele. Na França surge a Nouvelle Cuisine. Só trabalho com cozinha organizada. A Nouvelle Cuisine era encabeçada pelo Paul Bocuse, que se inspirava na simplicidade da cozinha japonesa. As características principais desse movimento são a cocção rápida e a vapor, os molhos leves, ou seja, que não são espessados por farinha ou por creme de leite, usar os ingredientes da época, da região e o serviço empratado. Sim, o serviço empratado surge aqui. Essa cozinha traz nomes famosos para a gastronomia, como Michel Guérard e os irmãos Jean e Pierre Troisgras, sendo o Pierre o pai do Claude Troisgras, aquele que você já viu no GNT. E o fundamento dessa nova cozinha era de que, se a gente não trabalha mais no campo, se a gente não faz todo aquele esforço físico, não queima todas aquelas calorias, não tem necessidade mais da gente consumir tantas calorias, a gente pode comer uma comida mais leve. E era um fundamento que estava super de acordo com o padrão de beleza que estava surgindo na época, que é a magreza. A Nouvelle Cuisine acabou passando por um estouro, ela virou sensação, mas ela não vingou. Acontece que alguns chefes que não pegaram muito bem esse fundamento acabavam fazendo pratos muito pequenos e muito caros. E é óbvio que o público não levou eles a sério. Logo, a nova cozinha foi sendo marginalizada e foi substituída pela cozinha de terroir, que apesar do nome difícil, nada mais é do que uma valorização dos ingredientes e dos produtores locais. É no século XX também que aparece o grande guia Michelin com as suas 3 almejadas estrelas. Mas o guia Michelin, ele não começou com essa corda toda, ele era um guia para quem está passeando ali de carro, para indicar o que é um restaurante legal, onde é que vale a pena você parar quando você estiver viajando. É só muito depois que ele vai começar a distribuir estrelas.
O equivalente do Guia Michelin aqui no Brasil seria o 4 Rodas da Abril. Quem surge nessa época também é a Le Cordon Bleu, mas ao contrário do Michelin, já começou lá em cima. A Le Cordon começou também como uma revista, que fez tanto sucesso que a criadora da revista, a jornalista Martha Distel, resolveu fazer um curso em que os próprios chefes ensinariam as suas preparações para quem quisesse se matricular. Chique, né? Chique. A Le Cordon tem filiais pelo mundo inteiro e até hoje um diploma Le Cordon vai legitimar a sua qualidade enquanto cozinheiro. Grandes chefes, grandes nomes saíram diplomados de lá. Para os curiosos, Cordon Bleu significa cordão azul e é um nome em homenagem à Ordem dos Cavaleiros do Espírito Santo, que foi criada na França, que eram combatentes que depois de conquistar os territórios, na hora da janta, usavam uma fitinha azul para identificar as suas vitórias. E essa fitinha passou a se tornar símbolo de excelência. Outra mudança legal nesse tempo são os mercados. É difícil pra gente entender que antes do século XX não era você que fazia as suas compras. O vendedor escolhia as coisas pra você, pesava pra você, embalava e te entregava. O que mais que aconteceu no século XX? Deixa eu pensar. Os drinks surgiram um pouco antes, mas foi no século XX que eles se popularizaram. Por causa da lei seca nos Estados Unidos, o pessoal acabou misturando a bebida alcoólica com suco, com alguma coisa com açúcar, e aí os drinks acabaram crescendo. Falando em bebida, no finalzinho ali do século XIX, surge um xarope à base de cola, uma coisa assim, que no século XX vai se tornar o refrigerante mais bebido do mundo inteiro. Finalizando esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre globalização, porque é uma coisa que foi muito discutida no final do século XX, sabe? Essa questão de eu tô aqui no Brasil, mas se eu quiser jantar uma comida italiana, uma comida japonesa, uma comida árabe, eu consigo, é só ir ali, procurar que tem. E aí o pessoal começou a falar que a cozinha estava se homogeneizando, que isso estava apagando as identidades culinárias dos povos, ia tudo virar uma mistura só, uma coisa só. Eu particularmente não concordo com esse tipo de comentário, porque eu acho que se você olhar a trajetória da história, você percebe que vários momentos de integração, mistura, e não foi por isso que as identidades se perderam. Mas se você concorda, discorda, comenta pra mim aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado. Os livros usados como referências para fazer essa pesquisa, para eu gravar esse vídeo, podem ser encontrados aqui na descrição. E até a próxima. Tchau!